Boa tarde, turma. Bom, então, dando continuidade aos assuntos de história do primeiro ano, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Roma Antiga. A gente, na última aula, falou sobre a Grécia, não foi? E hoje a gente vai iniciar Roma. Como o assunto ele é extenso, então eu preferi dividir em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem da civilização romana e a primeira fase da história romana, que é a monarquia, certo? Bom, Roma Antiga, né? Vocês podem ver aí no mapa, né? É a Península Itálica, obviamente. No início, ela não ocupava toda essa região, né? Mas como vocês podem ver em amarelo, é mais ou menos onde está situada justamente a cidade de Roma, que seria o ponto de partida da formação da civilização romana, né? Lembrando que, assim como aconteceu com vários povos, a civilização romana é formada por vários povos migratórios, né? Aí o texto aborda: Roma Antiga é a denominação dada a uma civilização que surgiu de uma pequena aldeia fundada na Península Itálica no início do século VIII a.C. e transformou-se em um dos maiores e mais poderosos impérios do mundo antigo, né? Bom, aí o texto ele aborda justamente a formação e qual a importância dessa civilização. Ela é tão importante, turma, que é justamente a civilização romana que vai encerrar o período antigo, que é o primeiro período da história, né? Após o fim da civilização romana, nós vamos entrar no período medieval, para vocês terem uma ideia de tão importante que foi essa civilização. Divisão histórica da civilização romana. Nós podemos dividir didaticamente os períodos da história romana em monarquia, que é isso que a gente vai ver ainda nessa aula, né? Aí ele aborda um resumo bem curto da característica desse período, né? Que é de domínio etrusco, um dos principais povos que ocuparam a região da Península Itálica, que tem início 753 a.C., que é justamente o ano da fundação lendária de Roma, e o seu fim, 509 a.C., que é justamente a queda da monarquia. Bom, então, aí nós temos a República, com característica a expansão territorial, lutas sociais, vai se iniciar no ano de 509 a.C., com a queda da monarquia, e vai terminar no ano de 27 a.C., que é o início do Principado de Otávio Augusto. Aí nós temos o Alto Império, né? Essa última fase a gente dividiu em duas partes, né? Que é o Império Romano, e a primeira parte é justamente o apogeu da civilização romana, né? O período em que ele chegou no seu auge, chegou lá em cima, no topo, né? Do desenvolvimento social, que é justamente se inicia no ano de 27 a.C., início do governo do Otávio Augusto, e termina no ano de 284 depois de Cristo, no governo de Diocleciano. E aí, a última parte do Império Romano e também a última parte de toda a história da civilização romana, que é o Baixo Império, cuja característica é a crise econômica e política do Império, né? O início, 284 depois de Cristo, o governo Diocleciano, e o fim, 476 depois de Cristo, com a conquista de Roma por povos germânicos, as chamadas invasões bárbaras, né? Do ponto de vista dos romanos. Aí justamente uma imagem de ruínas da monarquia romana, que existe até hoje, né? Na capital italiana. Fundação lendária de Roma. Segundo conta uma das lendas da fundação de Roma, os gêmeos Rômulo e Remo foram atirados no rio Tíber, ainda bebês, a mando do usurpador do trono, Amúlio. Salvos e amamentados por uma loba, teriam sido resgatados por uma tribo de pastores,
já adultos, descobriram suas origens, depuseram a mulho e reconduziram seu avô ao trono de Alba Longa, recebendo a autorização, como se fosse uma recompensa, para fundar uma cidade que se chamaria Roma, no ano de 753 a.C. Seguiu-se, mais tarde, uma luta entre os irmãos Rômulo e Remo, e Remo foi assassinado por seu irmão Rômulo, que se proclamou o primeiro rei romano. Ou seja, dentro da monarquia romana, o primeiro rei reconhecido é o Rômulo. E aí é uma escultura que mostra justamente essa lenda da fundação de Roma, os gêmeos sendo amamentados por uma loba, que inclusive os meninos vão até gostar, o escudo do time de futebol Roma, tem justamente essa gravura, da loba e os gêmeos sendo amamentados, uma vez que é o time da capital italiana. Fundação histórica de Roma. Para alguns historiadores, Roma inicialmente era uma fortaleza cercando 7 colinas às margens do rio Tibre, fundada por pastores que se estabeleceram na planície do Lácio, na região centro-ocidental da Península Itálica. Aquele mapa que a gente viu logo no início. Então, nós tivemos a fundação lendária, e agora nós temos uma fundação mais realista, que seria justamente a partir das margens do rio Tibre. Outra curiosidade, como a gente fala bastante, que a formação de civilizações estão sempre ligadas a próximos de rios. E a fundação de Roma acabou seguindo também essa tendência, no caso o rio Tibre. E todos aqueles que viviam na Península Itálica passaram a ser chamados de italiotas, povos que ocupavam a região central da Península Itálica, por volta de 2000 a.C. E dentro desses italiotas nós podemos destacar latinos, volscos, sabinos e sanitas, que habitavam a região e eram constantemente pilhados pelos etruscos. Então, a necessidade era se criar uma fortificação que impedisse que os etruscos invadissem e saqueassem. Então, essa fortificação que vai dar origem à cidade de Roma. E os etruscos eram povos que ocupavam o centro e o norte da Península Itálica, a partir do século 8 a.C. Os etruscos, assim como os italiotas, é que vão dar origem à civilização romana, uma vez que eles viviam mais ao norte. Ao sul da península e na Sicília ficavam núcleos de colonização grega, estabelecidos entre os séculos 8 e 6 a.C. Então aí nós já temos a influência da civilização grega, que foi o nosso último assunto. Ou seja, os gregos eles expandiram seu território da região balcânica, tanto para a Ásia, formando colônias na Ásia, quanto para o oeste da Europa, ocupando regiões da Península Itálica. Então, juntam-se aí os italiotas, no centro, os etruscos ao norte e os gregos ao sul, formando então a civilização romana. Em torno da fortaleza, formou-se o núcleo urbano inicial de Roma. A princípio, apenas um povoado de pastores e camponeses, depois um pouso de mercadores, ou seja, pouso significa o quê? Um lugar onde os mercadores passavam para vender os seus produtos. Finalmente, uma sede comercial, que obviamente vai se transformar em sede comercial. Por quê? Porque esse pouso ele vai se desenvolver, o comércio vai crescer. Então, isso vai acabar gerando uma sede comercial, que vai se desenvolver com a passagem de caravanas comerciais. Vão se criar aquelas chamadas grandes feiras comerciais e vai dar origem, e vai dar um impulso ainda maior para a formação da civilização romana. E aí na gravura vocês podem ver justamente os povos que vão formar a civilização romana: etruscos, latinos, sabinos, junto-se a eles os gregos, e vários outros povos que vão transpassar por aquela região justamente por causa do comércio. Roma, monarquia. Lembre-se, nesse assunto a gente vai abordar a origem de Roma, a gente viu a origem lendária, com os gêmeos Rômulo e Remo, a gente viu a origem histórica, com a formação da fortaleza, e agora nós temos a primeira fase da história romana, que é a monarquia. Nesse período,
A sociedade romana estava estruturada em função da posse da terra. Os primeiros habitantes se apossaram das melhores e maiores extensões de terra para pastagem, constituindo as famílias do patriciado, identificadas por um ancestral comum e agrupadas em 30 associações, chamadas curas. Então vamos por partes, turma. O que é que está acontecendo na monarquia? Na monarquia começa-se a ver a propriedade privada, né? Ou seja, as famílias, né, começavam a ocupar a terra e a cercá-las, né? E essa terra era passada de pai para filho. Isso aconteceu também na civilização grega, né? E na civilização romana não foi diferente. E essas famílias ficaram conhecidas como famílias do patriciado. Obviamente o líder, que era o pai, né, ele era o patrício. E dentro dessas muitas famílias, né, vai se formar as chamadas associações. As associações, também conhecidas como cúrias, elas tratavam do quê? Justamente da organização, né, da produtividade da terra. Ou seja, nós tínhamos então uma associação de muitas famílias, né, e essa associação chamada cúria se juntava com outras e outras, formando então um grande grupo que iria aí sim administrar todo o território da Península Itálica. Os pequenos proprietários, artesãos, comerciantes estrangeiros constituíam a plebe. Havia também os clientes, pobres a quem os patrícios cediam terras em troca de serviços e que gozavam de sua proteção, e por fim os escravos. Então nós temos aí, dentro da hierarquia social da Roma monarquia, nós temos o patriciado, que era a elite, né, organizados em associações chamadas de cúria. Nós temos aí a plebe, que eram os pequenos proprietários, artesãos, comerciantes e estrangeiros, que trabalhavam muitas vezes a serviço dos patrícios. E nós temos os clientes, que eram os pobres, a quem os patrícios cediam terra em troca de serviço, né? Quase como se fossem escravos, mas não eram escravos porque eram livres. Até porque no final dessa pirâmide social, aí sim nós temos os escravos, né? Como no próprio gravura está mostrando. Os patrícios, né, como vocês devem perceber, eles eram quem estavam acima, no topo da hierarquia social, né? Eles governavam a cidade por meio de um conselho chamado Senado, que aprovava as leis a serem aplicadas pelo rei. Aí nós chegamos ao rei, né? As principais decisões eram submetidas à Assembleia Curial. Lembra-se da Cúria, né? Que eram justamente as associações de patrícios, da qual participavam todos os chefes de famílias patrícias. Então vamos lá, minha gente. A gente está falando da monarquia romana. Obviamente nós temos o rei. Inclusive, quando a gente falou sobre a questão lendária de Roma, o primeiro rei era justamente o Remo, né? E dentro dessa organização social, o rei ele não tinha plenos poderes dentro da monarquia, justamente porque existia um conselho, existia uma assembleia, né? Então o conselho, que era chamado de Senado, ele aprovava as leis a serem aplicadas pelo rei. E essas leis, elas eram submetidas à Assembleia Curial, ou seja, para saber se essa lei merecia ou não ser aplicada, né? Ou seja, o rei ele tinha um poder limitado dentro dessa monarquia romana. No final do período monárquico, surgiu a Assembleia do Povo, ou tribal, que se reunia no Campo de Marte para referendar os atos do Senado e da qual participavam os plebeus. Então vejam bem, o que é que está acontecendo? Nós temos aí uma organização social cujas decisões são feitas sempre pelas elites, e já no final da monarquia, os plebeus começam a ter um certo poder, né? E esse poder ele vai surgir justamente a partir do quê? Da Assembleia do Povo. Essa Assembleia ela passaria
a discutir junto com os patrícios, né, as leis que eram referendadas pela Assembleia Curial. Embora menos numerosos, os patrícios formavam 17 tribos, enquanto os plebeus apenas 4. Cada tribo tinha o direito a um único voto, e assim as decisões sempre favoreciam os patrícios. Então, chegamos então ao final dessa organização política, né? Apesar de serem a maioria, os plebeus eles só tinham 4 organizações, né? que simbolizavam 4 votos. Diferente dos patrícios, que tinham 17 tribos. Obviamente, apesar de serem menos, né, na hora do somatório dos votos, cada tribo só tinha direito a um voto, né, eles sempre ganhavam. Obviamente, as leis que não beneficiassem os patrícios sempre eram negadas no final dessas votações. Os reis de Roma, né? A gente falou bastante da formação da monarquia romana, e aí nós temos justamente os reis que formaram essa monarquia, né? Lembrando mais uma vez da questão lendária de Rômulo e Remo, né? Cujo primeiro rei vai ser justamente o Rômulo, né? Aquele que vai assassinar o irmão e vai assumir o trono. Depois dele nós temos o Numa Pompílio, o Túlio Hostílio, o Anco Márcio, o Tarquínio Prisco, o Sérvio Túlio e o Tarquínio Soberbo. Seriam os 7 reis da monarquia romana. No entanto, os quase 250 anos de duração desse regime levam os historiadores a acreditar na existência de um número bem maior de reis. Claro, minha gente, é muito difícil, ainda mais no período antigo, que durante 250 anos só tivessem existido 7 reis em Roma, né? Outra característica, né, é que desses 7 reis conhecidos historicamente, apenas os 3 últimos têm existência comprovada, e eram etruscos, indício de que Roma foi conquistado por esse povo. Outra curiosidade, né, nós podemos apenas não questionar, mas nós podemos apenas enumerar que dentre esses 250 anos houveram muito mais reis, mas reconhecidos historicamente só esses 7. E comprovadamente existindo apenas os 3 últimos, que tinham origem etrusca. Então aquela questão de que a monarquia romana surgiu de uma fortaleza, ou melhor, que a civilização romana surgiu da fortaleza para se proteger das invasões etruscas, não deu muito certo. Até porque reis de Roma tinham origem etrusca. Então, mais do que impedir a invasão dos etruscos, nós podemos dizer que os etruscos comprovadamente participaram da formação da origem de Roma, né? Juntamente com os gregos, juntamente com os italiotas. E falando dos reis que existiram, o último deles, Tarquínio Soberbo, né, empreendeu grandes obras e aproximou-se politicamente dos plebeus, para diminuir o poder dos patrícios, que reagiram e expulsaram-no da cidade sob a acusação de imoralidade. Por que isso aconteceu? Bom, como vocês perceberam, na organização social da monarquia romana, o rei não tinha plenos poderes. As leis eram aprovadas pela Assembleia, né, referendadas pela Cúria e repassadas pelo campo de Marte, né, que juntava-se aos plebeus. Mas todas essas etapas da organização, criação, votação e homologação de uma lei, elas sempre beneficiavam a elite, que eram os patrícios. A partir do momento que surge um rei que começa a empreender obras que beneficiassem não os patrícios, mas os plebeus, obviamente, os patrícios iam começar a questionar e tentar criar uma maneira de retirá-lo do poder. Os patrícios eles praticamente governavam, né, em parceria com o rei. E a partir dessa expulsão do Tarquínio,
Eles vão passar a governar diretamente o governo de Roma. Na verdade, foi uma reação política dos patrícios temerosos de perder seus privilégios, como eu já havia falado. Isso determinou o fim da monarquia em 509 a.C., quando os patrícios conseguiram instalar uma nova forma de governo, a república, se fortalecendo ainda mais. Obviamente, como eu já havia adiantado, né, eles vão retirar o rei, né, eles governavam juntamente com a monarquia, e agora, sem o rei, eles vão governar eles próprios, ou seja, através da república, que quem vai comandar agora vai ser o Senado Romano, né, cujo qual é formado em sua quase totalidade pelos patrícios, que era a elite, né, da sociedade romana. Aí a gravura mostrando justamente o momento, o período do afastamento do Tarquínio Soberbo. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai pegar a segunda parte da civilização romana, abordando a República e o Império, né? Qualquer coisa a gente dá uma pincelada um pouco mais sobre a monarquia, para poder fazer essa ponte com a terceira, né? A segunda e a terceira parte. Mas qualquer dúvida que ainda tenha ficado, aí vocês mandam pelo zap e na medida do possível eu vou respondendo, tá certo? E mais tarde eu passo a atividade para vocês. Tá ok, turma? Então até a próxima.